Olá pessoal, meu nome é Aristides e hoje eu vou gravar a solução de mais uma questão desafio. A primeira questão diz o seguinte: explique com suas palavras os seguintes conceitos. Aí o tópico A: o que é um triângulo retângulo? É uma definição bem simples, né? O triângulo retângulo ele tem uma particularidade que é ter um ângulo de 90 graus. Então essa é a distinção, né? O que faz ele ser triângulo retângulo é justamente ter um ângulo de 90 graus. Aí a alternativa B, né? Como posso saber se um triângulo é semelhante ao outro? Eu vou avançar aqui para o segundo slide. Nós temos esses três principais critérios, né? Conforme explicamos em sala de aula. O critério ângulo-ângulo, critério lado-ângulo-lado e o critério lado-lado-lado, né? Então, basta que um desses três critérios esteja satisfeito, a gente já pode afirmar que há uma semelhança entre os triângulos. Partindo para a segunda questão, ela diz o seguinte: um terreno com formato de um triângulo retângulo será dividido em dois lotes por uma cerca feita na mediatriz da hipotenusa, conforme mostra a figura. Aí aqui à esquerda nós temos a figura ilustrando qual a configuração desse terreno. Aí, sabe-se que os dados AB, os lados AB e BC desse terreno medem, respectivamente, 80 metros e 100 metros. Assim, a razão entre o perímetro do lote 1 e o perímetro do lote 2 nessa ordem é. Ou seja, ele está pedindo para a gente calcular primeiro o perímetro do lote 1, depois o perímetro do lote 2 e calcular a razão entre os dois perímetros. Como uma clássica recomendação, né? Sempre que se deparar com uma questão, é importante ter com atenção ao enunciado e identificar os principais dados, né? As principais informações. Aí, neste caso, eu anotei aqui as medidas, né, que o enunciado fornece sobre cada lado e essa outra informação adicional, né, que ele diz que MP, né, ou seja, essa semi-reta aqui, MP, é a mediatriz de CB, ou seja, ela está na metade, né? Em outras palavras, é isso que o enunciado está dizendo. Aí, como primeiro passo, nós vamos descobrir qual o valor da medida desse lado que eu chamei de x. Aí, para isso, né, nós vamos utilizar do teorema de Pitágoras. Nós sabemos que aqui é um triângulo retângulo, por quê? Porque ele possui um ângulo de 90 graus. Aí, seguindo aqui, né, o quadrado da hipotenusa, ou seja, 100 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Ou seja, 80 ao quadrado mais o valor de x ao quadrado, que é o lado que queremos descobrir. Aí aqui, né, permanecendo no primeiro membro, x ao quadrado, e no segundo membro, né, o 80 ao quadrado passa com o sinal trocado. Então, antecipando aqui, né, 100 ao quadrado, 10.000, né? E 80 ao quadrado, 6.400. Então, realizando essa operação de subtração, nós temos 3.600. E aqui nos resta, né, extrair a raiz quadrada, né? Se x ao quadrado é igual a 3.800, implica que x é igual a 60. Aí aqui tem um detalhe, né? Se eu fizer menos 60 e elevar ao quadrado, também dá 3.600. No entanto, a gente sabe que distância, né, não existe distância negativa. Aí é por isso que nós descartamos a alternativa menos 60, né? Portanto, o valor de x é apenas 60 positivo, porque trata de distância. Pois bem, descobrimos aqui o terceiro lado do triângulo. Aí agora, né, nós vamos destacar esse primeiro triângulo ABC, ó, esse triângulo aqui completo. Agora, destacando o triângulo musical, né, o triângulo MPB. Aí a gente tem esse triângulo menorzinho aqui e a sobreposição, né? Em resumo, nós temos cada um dos lotes com essa geometria aqui. Aí nós vamos fazer o seguinte exercício, né? A gente vai imaginar que o triângulo MPB está rotacionando, ó, da seguinte forma. Fazendo de novo, né? Ele está nessa configuração, ele vai rotacionar em torno desse ponto B, ó, no seguinte sentido. Pronto, uma vez rotacionado, agora a gente vai espelhar
com relação à horizontal, né? Ó. Ele estava assim, aí vamos só espelhar. E depois de espelhar, a gente vai deslocar ele para o sobrepor no triângulo inicial, o triângulo maior. Fazendo novamente. Por quê, né? A gente fez toda essa visualização para conseguir perceber se esses dois triângulos são semelhantes, né? Isso é para ajudar a nossa percepção. Aí eles são semelhantes, né? Por quê? Esse ângulo aqui, conforme indicado no mouse, né? Ele, em azul aqui, esse arco, né? É um ângulo igual entre os dois triângulos. Aí ambos os triângulos também têm um ângulo de 90 graus, né? Ou seja, a gente tem o critério ângulo-ângulo. Eu tenho dois ângulos iguais nos dois triângulos. Isso implica que eles são semelhantes. A gente poderia chegar a essa mesma conclusão apenas observando essa figura, né? Mas também é válido fazer esse exercício aqui de imaginar essas rotações, porque talvez facilite. Aí tudo bem, sabemos que são semelhantes. Aí para calcular o perímetro, em resumo, eu preciso descobrir quais são as medidas dos lados do triângulo menorzinho. Aí eu chamei de x, quer dizer, eu chamei de z e de y. Aí nós vamos fazer da seguinte forma: 100 dividido por y, porque eu estou selecionando, né, o lado do triângulo maior e dividindo pelo lado correspondente do triângulo menor. A hipotenusa do maior dividido pela hipotenusa do menor vai ser igual a 80 dividido por 50, ou seja, o cateto do maior dividido pelo cateto do triângulo menor. Aí aqui tem um detalhe, né? Percebam que se essa distância aqui, né, é a mediatriz, ou seja, é 50, né? Esse ladozinho aqui é 50, o lado MB. Aí, à medida que a gente rotaciona, ó, perceba que ele muda de posição, né? Aí é por isso que o 50 ele ficou nesse cateto agora. Aí, muito bem, aqui nós podemos fazer 80 vezes y, aí fica 80y, igual a 100 vezes 50. Aí isso corresponde a dizer que y é igual a 100 vezes 50, que é 5.000, dividido por 80. Aí, realizando essa divisão, nós obtemos 62,5. Uma opção seria deixar o resultado em fração também, né? Mas aqui eu optei por realizar a divisão e deixar o resultado com o número decimal. Aí, de forma análoga, nós vamos descobrir o valor de z. Selecionar 60, ó, esse outro cateto do triângulo maior, dividido pelo z, que é o outro cateto do triângulo menor, é igual a 80 dividido por 50. Aí isso aqui fazendo meio por extremo, né? 80z é igual a 60 vezes 50. Aí isso implica que z, né? Pequena correção, aqui ao invés de y é z. Z vai ser igual a 3.000 dividido por 80, que dá 37,5. Aqui, de novo, optei por deixar o resultado em número decimal, mas também poderia ser expresso em fração. Aí, só substituindo, né, nós temos essa seguinte configuração. Achamos todos os lados do triângulo menor. Aí, agora a gente vai fazer o exercício inverso, né? Antes a gente imaginou o triângulo nessa posição e vindo até essa. Aí, agora a gente vai fazer o contrário, né? Ele estava assim, a gente vai voltar para a posição original dele, né, do terreno, que é a seguinte, ó. Aí, baseado nisso, nós vamos calcular o perímetro, né? Perímetro do lote 1. Definição de perímetro, a soma de todos os lados da figura geométrica. Ou seja, 60 mais 50 mais 17,5 mais 37,5, né? Alguém pode estar se perguntando, de onde é que veio 17,5? É o seguinte, se eu sei que o todo tem 80, né? E apenas esse pedacinho tem 62,5, eu vou subtrair 80 de 62,5. Eu vou obter 17,5. Aqui é muito importante ter atenção, né? Porque o nosso triângulo ele estava nessa configuração. Aí no momento que eu retorno para a configuração inicial, aí eu tenho que carregar os valores, né, dos lados dele corretamente, né? Ó. Esse 62,5 era a hipotenusa, né? Aí agora, ó,
na configuração original, ele vai para a parte inferior. Mas uma vez observado isso, é simples, né? Basta somar os lados. Aí aqui para o lote 1 obtivemos 165 metros. Aí no que se refere ao lote 2, a mesma coisa, né? 37,5 mais 62,5 mais 50 igual a 150. Aí agora, né, a gente não pode esquecer o que é que a questão pede, né? Pede para a gente calcular a razão, né? Ou seja, a divisão entre o perímetro do lote 1 e o lote 2. Aí nós vamos fazer, né? 165 dividido por 150. Aqui nós podemos simplificar as frações. Aí vai ficar 11 dividido por 10. Aí, se vocês observarem no início da questão, corresponde à alternativa D. 11 dividido por 10. Aqui, a alternativa D. Então, pessoal, essa foi a solução da questão desafio. Qualquer dúvida, vocês podem procurar os grupos de tutoria no WhatsApp ou então presencial na próxima atividade. Então, muito obrigado pela atenção e sigam a nossa página do Instagram e ativem o sininho e se inscrevam no nosso canal do YouTube também.